Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está de volta falando um pouquinho mais sobre o nosso tema que envolve aqui o aprofundamento de ciências da natureza. Na aulinha de hoje, galerinha, a gente vai trabalhar com revisão sobre um tema muito importante, que é o tema da radioatividade. A gente já trabalhou esse tema antes e a gente vai trazer ele novamente para revisão. Beleza? Bom, galerinha, eu sou o professor Caio, estaria aqui na nossa aulinha do dia 12 do 7, de julho, para a disciplina de aprofundamento em ciências da natureza. O tema de hoje é radioatividade, meus jovens. Vamos então trabalhar esse tema muito especial na nossa aulinha de hoje. Certo? Professor, o que nós vamos falar sobre radioatividade hoje? A gente vai falar sobre algumas aplicações, envolvendo a radioatividade. Vamos falar do seu conceito, o que é a radiação, que é um dos efeitos da radioatividade. A classificação das radiações, que elas podem ser classificadas como naturais, artificiais. Os tipos de radiações, que nós temos as ionizantes e não ionizantes. E os seus efeitos, certo, jovens? Seus efeitos estão relacionados a essa exposição à radioatividade, certo? Bom, meus queridos, vamos então conferir o nosso primeiro tópico, que é o tópico de radioatividade. A gente vai definir o que é a radioatividade. Bom, radioatividade, galerinha, ela é definida como o fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Bom, professor, repita aí e me diga o que é radioatividade bem mais simples. Todo núcleo ele é composto por partículas. Nós vimos na evolução dos modelos atômicos, no último sábado letivo, que o núcleo ele possui nêutrons e prótons. Você vê isso também na química. Esse núcleo, galerinha, ele quando está instável, ele acaba expelindo partículas, expelindo energia, a ponto de chegar a uma estabilidade. Se eu tenho aqui 8 partículas e eu chego a estabilidade com 5 partículas, eu vou liberar essas 3 que eu não estou precisando. E aí, quando eu faço isso, eu vou emitir partículas radioativas. No momento que eu realizo essa liberação de partículas, essas partículas elas são radioativas. Elas possuem radiação. Esse é o porém. Essa radiação pode acabar sendo negativa para nós, produzindo efeitos negativos, ou não. Tá? Então, não esqueça, a radioatividade é quando um núcleo instável procura a estabilidade, liberando partículas e ondas. Beleza? E você aqui tem um exemplo, Você observa aqui um núcleo atômico liberando uma partículazinha alfa para que possa se tornar estável. Ok? E a radiação? A gente viu, professor, que a radiação é quando o núcleo radioativo, o núcleo instável, emite partículas. Exatamente. Então, ali, durante a emissão de partículas, ele está emitindo radiação. Essa radiação, professor, o que é? Radiação é o processo físico da emissão
ou da propagação de energia por meio de partículas ou de ondas. Lembra quando eu tinha a liberação de partículas por meio do núcleo instável? Pois é. Nesse processo de emitir essas partículas ou dessas partículas se deslocarem por um meio, eu estou ali num processo chamado de radiação. Eu estou produzindo radiação, tá? Então, quando um núcleo atômico ele libera partículas ou ele promove o deslocamento dessas partículas, ali, jovens, ali você tem um processo chamado de radiação. Beleza? Essa radiação ela pode ocorrer em dois meios. Esse processo ele pode ocorrer no meio material e também no espaço, no vácuo. Vai depender do tipo de radiação. Beleza? Vai depender do tipo de radiação. E aqui você tem um símbolozinho de radiação, símbolozinho quando a radiação ela é perigosa, né? Ela vai toda radiação perigosa para o ser humano tem que ter esse selozinho ao lado, tem que ter essa imagenzinha representando perigo, certo, jovens? Representando aí perigo, perigo, perigo. Beleza? Bom, meus queridos, show de bola. Vamos então para o nosso próximo tema, tá? Nosso próximo tema será o seguinte: classificação das radiações. De acordo com sua origem, as radiações são classificadas em naturais ou artificiais, tá? De acordo com sua origem, as radiações são classificadas em naturais ou artificiais, certo? Quando é que elas são naturais? Quando é que elas são artificiais? Vamos lá. As naturais são aquelas que partem de uma fonte não produzida pela tecnologia humana. Ocorrem de forma espontânea na natureza. Então o homem não interage, não precisa produzir essas radiações. Ela já se encontra na natureza. As artificiais são radiações produzidas por equipamentos elétricos. Ou seja, o homem criou esses equipamentos elétricos. Então, as artificiais são as radiações geradas pela tecnologia humana, né? Essa é a diferença. E ainda existem as nucleares, que também estão relacionadas à produção humana, tá? Porém, elas partem do interior de um núcleo atômico instável, certo? Você tem aí essas três formas de radiação. Vamos observar o exemplo de cada uma delas. Olha aí, as naturais não são produzidas pelo homem, tá? Você não tem a participação do ser humano nesses dois eventos. Quando eu tenho rochas e sedimentos liberando radiação, como por exemplo o urânio enriquecido, e radiações cósmicas, como por exemplo a morte de uma estrela, a explosão de uma estrela, produz uma imagem muito bonita, né? Produz um fenômeno muito lindo de ser observado, porém emite radiação. Essa radiação é uma radiação que não envolve a participação humana. Ela é uma radiação natural.
Temos aqui as artificiais. Agora sim, as artificiais são radiações que têm a participação do homem, né? O homem construiu estes aparelhos, construiu esses equipamentos e a radiação liberada por eles são radiações que o homem teve participação na criação delas, né? Como, por exemplo, a radiação emitida pelos tubos de raio-x e a radiação emitida pelo acelerador de partículas. É interessante a gente observar também a criação de uma imagem no exame de raio-x. Basicamente, a imagem, quando ela é gerada no exame de raio-x, é por conta da colisão das partículas de raio-x nos ossos do teu corpo. Quando você vai fazer um exame de raio-x, esse aparelho aqui ele libera várias partículazinhas de raio-x. Porém, essas partículas elas colidem com os ossos do teu corpo e a que chega na placazinha de imagem é basicamente o que vai ficar escuro. Então, basicamente, o que colide com os teus ossos, durante no ato da colisão, vai gerar uma luzinha, vai gerar uma luz, uma luminosidade, e essa luminosidade é captada pela placa de imagem. Essa luminosidade ela é gerada quando as partículas atingem os teus ossos, que são os tecidos duros. Então, quando, por exemplo, o médico ele quer observar os tecidos duros do teu corpo, ele vai pedir um exame de raio-x. Quando ele vai te pedir a imagem dos tecidos moles, normalmente ele te pede o quê? Uma ultrassonografia, tá? Ou uma ressonância magnética. E aí você vai observar também ali que fica uma sombrazinha, né, dos outros órgãos. É porque uma parte das partículas colidiram neles, só que uma parte bem pequena mesmo conseguiu se fixar o teu órgão, muito pequena, e ali gerou uma pequena luminosidade. A luminosidade maior, ela fica a caráter da colisão com os ossos, certo? Então, é assim que é produzido o exame de raio-x, através da colisão de partículas com os teus ossos, que ali vai gerar uma reação, produzindo uma luminosidade, e a placa de imagem é como se fosse a foto desse processo. Como se você, a maquinazinha, tirasse uma foto no exato momento que as partículas estão colidindo com os teus ossos. E as nucleares, que também têm a participação humana, assim como as artificiais, são radiações liberadas como a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Essas três, elas são radiações que são produzidas através da liberação de partículas radioativas, quando o núcleo atômico ele busca o equilíbrio, busca a estabilidade. E aí cada uma dessas radiações, elas têm uma força de penetração. A radiação alfa é a de menor energia, de menor força. Então ela mal consegue passar por uma folha de papel. A radiação beta é uma radiação metálica, uma radiação que mal passa por superfícies metálicas. Já a radiação gama é uma radiação que só consegue ser bloqueada por parede de concreto. Em busca de você ter uma menor, em busca de termos uma menor contaminação, quando nós tivemos o acidente de Chernobyl, nesse
acidente, você teve várias pessoas que faleceram devido à exposição com a radiação. E essa exposição, as pessoas que foram expostas e faleceram, elas foram enterradas. Até hoje os familiares não sabem onde. E, além do caixão delas ser de chumbo, ser de uma superfície metálica, de um metal forte, grosso e de difícil penetração, a tumba delas, elas foram realmente colocadas numa tumba, né? A tumba é toda feita de concreto, uma grossa parede de concreto, para que a radiação gama não ultrapasse. Então, isso aconteceu, né, realmente, e essas formas de proteção, elas servem para esses tipos de radiação. A mesma coisa acontece com o raio-x. O raio-x é uma radiação que ela não ultrapassa certos materiais. Por isso que algumas clínicas que você vai, o enfermeiro está vestido numa manta de chumbo, né? Porque o raio-x não ultrapassa. Caso ele não esteja trajando essa manta de chumbo, ele vai ficar atrás de uma paredezinha, e essa parede ela também é de chumbo, para que a radiação não atinja o corpo dele, já que ele vai ficar exposto por mais tempo, mais dias, do que você que faz poucos exames de raio-x durante a sua vida. Já como ele trabalha com isso, ele tem que ter uma proteção maior. Tipos de radiações, jovens. Tipos de radiações. Nós vamos ter as radiações ionizantes, não ionizantes e as eletromagnéticas. Você vai ter essas três formas de radiação. Detalhe que as eletromagnéticas, uma parte delas estão nas ionizantes e uma outra parte delas está nas não ionizantes. Então essas eletromagnéticas, elas são formas de radiações que estão entre as duas, né? Tanto nas ionizantes você tem exemplos de eletromagnéticos, quanto nas não ionizantes você também tem exemplos de eletromagnéticos, certo? Você tem aí dois símbolos, certo? Esses dois símbolos, um vai representar o símbolo das radiações que podem provocar mal para a gente, as ionizantes, e o outro vai representar a simbologia das radiações eletromagnéticas, né? Então, essa radiação que pode ser não ionizante e que não produz malefício para o nosso corpo. A imagem de baixo, normalmente ela é associada quando eu tenho radiações do tipo ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho naquele local. Essas radiações elas não causam malefícios para o nosso corpo. Certo? Beleza, jovenzinhos? Tranquilos? Então vamos lá, jovens. Então, continuando aqui a nossa conversa, a gente vai falar sobre essas radiações. Vamos trazer aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Desde as ondas baixas, que são radiações que estão relacionadas à eletricidade. A eletricidade ela também emite radiação, tá? Mas é uma radiação não ionizante, ou seja, ela não provoca malefícios. Até os raios gama, que são radiações altamente ionizantes, que podem causar malefícios para o nosso corpo. Bom, vamos começar com as radiações do tipo ionizantes. As radiações do tipo ionizantes são radiações que podem provocar ionização
e excitação dos átomos e das moléculas. O que é isso, professor? Ionização ou excitação dos átomos. A primeira seria você causar mudanças, causar alterações na estrutura atômica do material, tá? Como assim, professor? Você fazer aquele material perder partículas, perder cargas através da recepção de radiação. Quando você faz isso, jovens, você tem então a ionização. Beleza? E excitação dos átomos e moléculas. Quando eu produzo a excitação dos átomos e moléculas, jovens, nós então temos, nesse caso, um ganho energético pelos átomos e pelas moléculas. E aí, nesse caso, meus queridos, o que nós teremos? Nesse caso, nós teremos também uma alteração na estrutura, tá? Teremos uma alteração na estrutura do material. Beleza? Tranquilidade, jovens? Então, em resumo, se eu tenho radiações ionizantes recebidas pelo meu corpo, ou recebidas por uma certa estrutura, essa estrutura ela vai acabar tendo uma alteração. Ela vai sofrer uma alteração na sua estrutura molecular. Tá bom? Então, meus anjos, vamos ter alterações na estrutura desde que eu receba chamada radiação ionizante. Dando continuidade, vamos para a radiação ionizante e os danos que ela pode causar. O dano mais importante é o que ocorre no DNA. Ela pode alterar esse DNA ou ela pode acabar fragmentando esse DNA, quebrando esse DNA. A gente vai ver isso agora. Entre os principais exemplos de radiação, você tem essas três, tá? E aí deixa eu voltar na telinha que falo sobre os danos, né? Lembra que eu falei que ela vai alterar o DNA, né? Ela pode alterar o DNA da seguinte maneira. Quando o corpo ele recebe radiação ionizante, eu posso ter a ruptura desse DNA. Então, esse DNA ele perde a sua capacidade original, certo? Aí ele vai produzir uma célula diferente da original, que essa célula pode ter uma função diferente, ou ela pode sofrer uma mutação de aumentar a sua produção em larga escala, gerando os tumores, certo? Mas já já a gente vai falar melhor sobre esse tema. Eu só quero que você veja que o principal dano que as ionizantes podem promover são os danos no DNA, tá? E sobre esses danos, nós temos as causadoras. Entre as principais radiações ionizantes, nós temos essas três. Você tem a radiação chamada de alfa. A radiação alfa é uma radiação de baixo poder de penetração e ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons.
Você tem a radiação do tipo beta. A radiação do tipo beta é formada por um elétron. E apresenta poder de penetração maior que a radiação alfa e menor que a radiação gama e X. Temos a radiação gama e X, que elas são ondas eletromagnéticas, são radiações eletromagnéticas, e elas se diferenciam por conta da sua origem, né? A gama ela é nuclear e o raio-x é artificial. Porém, as duas apresentam elevado poder de penetração. Tá? As duas vão apresentar grande poder de penetração. Deixa eu só alterar a corzinha aqui, que eu queria colocar uma para cada radiação. Tá? Beleza? E essas são as três principais radiações ionizantes. Vamos para as não ionizantes, né, professor? Isso. Aqui é um exemplo do poder de penetração de cada uma delas, que a gente já falou sobre isso agora há pouco, né? E você tem aqui as radiações chamadas de não ionizantes. Essas radiações, elas não são capazes de retirar os elétrons, não são capazes de produzir ionização. Ok? Ele coloca até logo aqui embaixo. Olha aí. Não podem provocar ionização nem excitação dos átomos. Que eu falei para vocês. Os átomos, eles podem alterar de camada. Os elétrons, por exemplo, eles podem alterar de camada quando eles ganham energia ou quando eu tenho a perda de energia. Isso acontece, jovens, quando eu tenho, né, esse ganho de energia, quando eu tenho essa perda de energia. E aí, eu posso ganhar energia e perder energia, e a consequência é alterar as minhas órbitas, porque cada órbita possui uma energia. Tá bom? Belezinha? Entre os principais exemplos desse tipo de radiação, nós temos a infravermelha, é um exemplo, micro-ondas, ondas de rádio e a luz visível. São 4 exemplos que envolvem diretamente as radiações não ionizantes. Infravermelho, seus efeitos são puramente térmicos. Micro-ondas também possuem efeitos térmicos. Ondas de rádio não possuem nenhum efeito e a luz visível apenas a sensação visual, tá? Então, o único efeito das ondas de rádio é transmitir informação, que é o caso do Wi-Fi, do sinal de rádio e TV. Beleza? Aqui nós temos exemplos, né, das ondas eletromagnéticas classificadas como não ionizantes, as radiações não ionizantes. Aqui você vê a radiação liberada pelos alto-falantes, radiação liberada pelo fone Bluetooth, pelo celular, para que haja uma conexão entre os dois. O rapazinho aqui, ele está no seu tablet, utilizando talvez a internet. As pessoas estão aqui ouvindo rádio, né? Recebendo uma ligação. Então você tem aí a emissão
e a recepção de radiação eletromagnética. Você tem a eletricidade também produzindo ondas baixas, que também é uma radiação eletromagnética. A eletricidade aqui novamente, né, emitindo radiação. A luz também é uma radiação eletromagnética. E também aqui você tem a moça utilizando o seu notebook e ao lado de um roteador, talvez recebendo informações deste roteador para conectar a internet no seu aparelho de notebook, né? Então, todas aí você tem exemplo de radiações eletromagnéticas, certo? E essas radiações, elas são radiações não ionizantes, essas que eu citei agora há pouco. E aqui eu tenho os efeitos das radiações. Eu posso ter efeitos em animais, plantas no solo, né? Plantas, solo, água, ar, todos estes podem ser afetados pela radiação, cada um de uma maneira. Como, por exemplo, a floresta vermelha lá na Ucrânia, né? A floresta vermelha na Ucrânia, ela tomou esse formato vermelho por conta da radiação a qual ela foi exposta. Os animais sofreram radiação, provocando mutações genéticas. As plantas também, elas mudaram de cor, certo? O solo ficou contaminado, a água ficou contaminada. Tudo isso mediante a serem afetados por radiação. Beleza? E, além disso, estes exemplos podem ser disseminação de radiação para os seres vivos. Por exemplo, eu consumo água ou algum fruto contaminado, eu posso não acabar sofrendo com a morte, mas pode ser que leve essa radiação para os meus órgãos ou para meu DNA, e isso provoque aí mutações ou em mim ou nas próximas gerações, certo? Então, solo contaminado, plantas contaminadas, animais contaminados, água, ar contaminados, todos podem ser meios de disseminação de radiação. Nos seres vivos, as radiações levam basicamente a dois efeitos: a mutação genética e a quebra das moléculas. Mutação genética acontece pela mudança no DNA, né? Você pode ter aí a geração de tumores por conta dessa alteração no DNA de cada célula, certo? E a quebra das moléculas é a morte das moléculas também, é um efeito, certo? Morte das moléculas. Tá? Morte das moléculas. E isso pode produzir, por exemplo, um sangramento pelas vias dos ouvidos, nariz, olhos, até pela própria pele, quando a pessoa é contaminada por radiação, pode sofrer com isso. Lá no caso do acidente nuclear de Chernobyl, os socorristas, que foram os primeiros a chegar no local, eles sofreram com isso por conta do contato direto com pedras radioativas que foram lançadas pela explosão do núcleo. E eles sofreram mortes celulares, rompimentos das suas moléculas, quebra das suas moléculas, e foi através da exposição com essa radiação, certo? As mutações genéticas, como eu falei, vou explicar cada uma delas, né? Mutação e quebra das moléculas. Mutações genéticas. A ação da radiação é capaz de modificar o DNA da célula, fazendo com que a célula
perca sua função ou passe a desempenhar uma nova função. Como eu falei para vocês, né? Eu vou mudar a célula e a partir daí a minha célula ela vai ter uma nova função. Ela pode acabar, através dessa nova função, se multiplicando mais do que o normal e criando aí o aparecimento de tumores. Quebras de moléculas. A radiação ela pode quebrar o DNA das moléculas e prejudicar o processo de multiplicação celular. Então, ao quebrar o DNA das moléculas, eu posso acabar matando essas células, diminuindo a multiplicação celular. Certo? Aí eu não tenho mais a transmissão desse patrimônio genético durante a multiplicação. A função da célula pode acabar sendo afetada ou não. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, a morte celular e a célula não executando mais a sua função. Os efeitos das radiações, desse contato direto com as radiações, podem ser a curto prazo ou podem ser a longo prazo. A curto prazo, você tem efeitos como náusea, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, queimaduras pelo corpo, alteração da produção de sangue, rompimento das plaquetas e queda da resistência imunológica. Esses aqui, por exemplo, estão associados à quebra das moléculas, né? Malefícios a longo prazo. Câncer de pele, pulmão e outros. Presença de radiação em toda a cadeia alimentar. Então, você tem todo um ecossistema sofrendo com a presença de radiação. E também a diminuição da fertilidade com a questão de próximas gerações se tornarem inférteis. Aplicações das radiações, você tem diversas aplicações, tá? Independente do tipo, ionizante ou não ionizante, e da origem, nuclear ou não nuclear, certo? Tenho diversas aplicações, e entre elas a gente pode destacar a esterilização de equipamentos cirúrgicos e de alimentos. Isso acontece bastante, tá? E a esterilização dessas áreas, seja do material cirúrgico ou dos alimentos, busca apenas a eliminação de micro-organismos, como, por exemplo, fungos e bactérias. Não está ali uma quantidade de radiação que pode gerar a tua morte ou a tua contaminação. É apenas para a morte de fungos e bactérias, evitando que você tenha, por exemplo, um processo de infecção por estar o médico ou o dentista trabalhando com um material contaminado, ou você se alimentar de um alimento contaminado, tá? Então, a presença de radiação nestes casos é visando o seu bem-estar, beleza? Além disso, nós temos radiação presente na utilização da radioterapia, realização de exames médicos, como, por exemplo, mamografia, radiografia, que é o raio-x, tomografia computadorizada, utilização do controle de qualidade para a produção de peças. Eles lançam radiação, como por exemplo infravermelho, até o infravermelho sendo utilizado também na leitura de QR Codes ou também na leitura de código de barras, ali tem radiação também. Datação de fósseis e artefatos históricos, estudo do crescimento de plantas e do comportamento de insetos. Você consegue enxergar os insetos ou estudar o seu comportamento através das radiações térmicas ou também das radiações infravermelhas.
toda a presença de radiação, nesses casos, também não busca o malefício. Apenas o estudo ou a realização de terapias ou de exames. Certo? Aqui a gente tem uma imagem, né, que traz vários exemplos. A radioterapia, mamografia, traz também a radiografia, que é o raio-x, a utilização da radiação para a melhoria de alimentos, né, para a proteção desses alimentos. Então, você tem, por exemplo, a diferença dos alimentos que são produzidos através da radiação, a melhoria do cultivo, a melhor forma, deixar mais brilhoso, deixar mais vermelho, deixar mais bonito, maior, tudo utilizando radiação, né? Bom, galerinha, então vão ficar algumas atividades para vocês, tá? E a gente vai deixar essas 3 atividades para vocês, porém, a gente só se vê agora no mês de agosto. Agradeço demais a presença de todos vocês que estavam presentes nessa aula. A gente se encontra na próxima. Tchau, galerinha. Até agosto. Boas férias, bom descanso e boa noite. Tchau, tchau.